UFC04, eu tô de olho em vocês, viu, queridos? Gente, eu tô aqui com uma novidade super em alta, novíssima, cheirando a novo mesmo, né? Novidade, cheirando a novo, né, professor? Com certeza. Gente, já terminou o módulo de farmácia, a grade de farmácia de vocês já terminou de atendendo de farmácia. Agora nós iremos iniciar o módulo de cuidador. Gente, vocês estão sentindo o cheirinho de certificado? Eu tô, né? Porque tá chegando cada vez mais próximo do objetivo de vocês. Então, eu conto com vocês para a gente dar continuidade, né, a esses conteúdos online, as atividades. Espero que vocês entendam que eu faço tudo com tanto carinho, com tanto gosto, e que vocês desfrutem o máximo possível desses conteúdos que a gente está fazendo para vocês, certo? Queridos, vamos começar nosso conteúdo de hoje. Nós iremos utilizar o módulo, nós iremos utilizar o livro de Saúde e Seus Cuidados, certo? O material é esse maravilhoso aqui, vocês vão receber, certo? Enquanto não, as meninas irão mandar as fotos de todo o material para vocês, certo? E aí é a nossa primeira aula, nosso primeiro capítulo, capítulo 1, a página 11 a página 13. Nós iremos falar sobre saúde na infância. Eu amo ministrar esse conteúdo para vocês, esse módulo, porque fala sobre muitas coisas que é bem gostoso de aprender, certo? Então, qual é a previsão desse conteúdo, né? Nós iremos aprender as etapas do desenvolvimento infantil, o quanto é importante a gente acompanhar as etapas das crianças se desenvolvendo, né? Dicas de como organizar uma rotina de uma criança. Para você que já trabalha como cuidador ou tem vontade de trabalhar com cuidador, vocês vão ver a necessidade de encaixar a rotina no dia a dia de vocês. Porque a rotina ela é uma ferramenta que facilita todo o processo que vocês têm para trabalhar. Porque se eu coloco na rotina de uma criança, por exemplo, que todos os dias ela sabe que 9 horas ela tem que estar fazendo a atividade dela, de 10 horas está o lanche, e assim por diante, vai ser como se fosse um hábito, né? Ela já vai criar um hábito daquilo e não vai dar tanto trabalho para querer fazer aquela coisa, aquela situação, aquele momento ali, por exemplo, vai tomar banho, não quer tomar banho, mas se tiver a rotina, ela sabe que de 12 horas é o momento do banho. Então, são situações que ajudam no dia a dia de vocês, certo? E aí eu já começo com uma pergunta maravilhosa, para que vocês já irem aí criando gosto sobre tudo, né? Eu queria perguntar a vocês o que é uma infância saudável. Na cabecinha de vocês, né? Botem aí para pensar. Quem já deu uma leitura prévia aí do material, o que é que vocês acham que seja uma infância saudável? Pode me contar tudo que vem na cabecinha de vocês. Estou mandando aqui minhas energias positivas para vocês, né? Para vocês acordarem, para absorver tudo que eu tenho para dizer para vocês hoje. Gente, tem pessoas que devem estar dizendo assim, professora, infância saudável era do meu tempo, que eu brincava na rua, brincava de bicicleta, subia em árvore, corria, tomava banho de rio, né? Tem gente que, para se manter uma saúde saudável, uma infância saudável, perdão, era ter toda aquela brincadeira de antigamente. Show de bola. É isso também. Porém, não nos limitamos apenas a isso, certo? Nós temos milhares de coisas que a gente pode falar sobre uma infância saudável, como, por exemplo, o cuidado com a alimentação de uma criança, o cuidado com a vacina, né? O acompanhamento ao pediatra, dar atenção, educar, ensinar, tudo isso faz parte de uma infância saudável. A criança ela precisa entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, é exatamente isso que a gente vai falar um pouco mais agora, né? A gente sabe que o nosso Brasil ele vem evoluindo nos últimos tempos sobre o acompanhamento da saúde infantil. Não, professora, não falo de saúde aqui não, porque a gente sabe que o sistema é um pouco precário, né? Gente, se vocês forem perguntar o tempo dos avós de vocês irão saber o que já foi precário, né? Antigamente, as crianças morriam muito. Recém-nascido, crianças com 2, 3 anos. Se vocês perguntarem às pessoas de uns anos atrás, né, 30, 40, 50 anos atrás, as pessoas tinham muitos filhos, mas
morriam muitos também. Tinha 17 filhos, viviam 15, sobreviviam 13, morriam muitas crianças, né? E o melhor, ninguém sabia do que era. Não sabia. O povo dizia assim, menina fulano, o filho de fulano morreu de tosse. Menina que hoje em dia morre de tosse? Não existe, né? Mulher, o filho de cicrano morreu de verme. Hoje em dia alguém morre de verme? O povo aí com a barriga por acolá, mas não morre de verme, né? Por quê? Porque hoje nós temos os diagnósticos das doenças, né? Hoje tudo se sabe, né? A gente consegue ter um acompanhamento melhor. A criança, ela tem um acompanhamento desde a barriga da mãe. Então, a criança bebezinha lá, né? Ela já tem todo um acompanhamento no pré-natal, no pós-nascimento, o CD, o acompanhamento do desenvolvimento da criança, né? A pediatra está ali sempre acompanhando. E até vida adulta, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar para nos servir. E aí nós temos diagnósticos precoces hoje em dia, né? A criança pode ser diagnosticada dentro da barriga da mãe, né? Assim que nós já encaminhamos para todos os setores responsáveis para ajudar aquela criança. Nós temos a prevenção de futuras doenças, tá aí as vacinas. Antigamente era a coisa mais difícil alguém tomar uma vacina, né? Antigamente, que eu digo, não é de 10 anos atrás, é de muitos anos atrás, 40, 50 anos até mais. Né? Era muito difícil. As coisas eram bem mais complicadas. O entendimento era mais não chegava tantas informações. Então, a vacina está aí para ajudar na prevenção de algumas patologias. Né? Hoje em dia, a gente vê aí doenças que são radicalizadas por vacinas. Né? E estamos pedindo a Deus que a Covid ela também seja radicalizada por vacina, né? Então, por isso a importância. Nós temos os tratamentos, nós temos profissionais especializados hoje para a sua necessidade, né? Na área para obter a melhor qualidade de vida. Então, tudo isso focando sempre na qualidade de vida da pessoa assistida. O papel do cuidador é de suma importância apresentar o conhecimento sobre todos os tipos de deficiência, né? É primordial para ajudar o desenvolvimento da criança. Por quê, professora? Porque é justamente vocês que convivem com aquela criança e precisam saber como se comportar a uma criança com deficiência, com alguma limitação, né? A gente, às vezes, peca pelo excesso de cuidado. E, às vezes, a criança ela nem precisa daquele cuidado todo, né? Ela precisa de quê? De ser estimulada, ela precisa ser desafiada, ela precisa ser... ela precisa se desenvolver, né? Então, é isso que a gente vai falar bastante no decorrer desse módulo. Gente, aqui tem essa mesma imagem no livro de vocês, né? No material de vocês tem essa mesma imagem. Então, de 0 a 3 anos, a gente considera como a primeira infância. E a primeira infância, a criança ela tem uma dependência absoluta. Ela depende absolutamente de uma pessoa, de um adulto, certo? Por quê? Porque ela não sabe fazer a comida dela, ela não sabe se alimentar sozinha, ela não consegue passar o dia só em casa, tomar banho. Todas as obrigações de um dia a dia de uma criança, os cuidados, essa criança com 3 anos ela ainda não tem. Então, precisa ter essa visão aí, certo? Aí nós temos aqui de 3 a 6 anos a segunda infância, e aí a criança ela já tem que conhecer, né, os limites, ela já tem que ser educada, ela já precisa entender quem é a autoridade da casa, e ela precisa já começar a ter responsabilidade com as coisas dela, certo? Então, criança que gosta de deixar tudo bagunçado, ela já tem que ter a responsabilidade de guardar os brinquedos. Criança que levanta a cama, está toda bagunçada, ela já tem a responsabilidade de arrumar a caminha dela. De 6 de 6 anos por diante, a criança ela precisa cumprir com as obrigações dela. Não é passar o dia todinho arrumando casa, lavando louça, lavando roupa. Não. É ter o cuidado com as próprias coisas dela, os próprios objetos, os próprios brinquedos. Certo? Ela começa a ter a responsabilidade com os materiais que são delas mesmas. Certo? E aí nós temos de 12 a 18 anos para cima, aí já é início da adolescência e da fase adulta. E aí eu peço para vocês depois darem uma lida em cada detalhezinho desse aqui, que é muito importante vocês entenderem o passo a passo de cada fase, quando as crianças começam a falar, começa a sair das fraldas, começa o início de compreensão de regras, tudo isso é muito importante vocês lerem e anotar para ficar bem fixadozinho na cabecinha de vocês, certo? E aí nós temos aqui, a primeira infância, é importante se atentar que essa fase, pois
pois de maneira equivocada, as pessoas pensam que as crianças, né, aí tem aí os dois pontos, não percebem ou não entendem o que vê ao seu redor, o que acontece ao seu redor. Gente, criança entende tudo, certo? Se você estiver irritada, por mais incrível que pareça, a criança ela absorve essa irritabilidade de você, essa preocupação, esse estresse, né? Então, a criança ela percebe tudo que está acontecendo ao redor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Deve ser moldada conforme os anseios do seu meio. A criança, ela precisa ser educada, ela precisa ter limites, ela precisa ter amor, ela precisa sentir o afeto dos pais, dos responsáveis, né? Ela precisa ser educada com o meio que ela vive, porque se ela vive num lugar que ela tem limites, ela tem educação, ela tem amor, ela vai ser um adulto diferente. Agora, se ela vive num lar que só tem brigas, a criança visualiza pai batendo em mãe, gritos, ela vai crescer essa criança agressiva. Por quê? Porque ela vivenciou tudo isso na primeira infância. Os especialistas, eles costumam dizer que a primeira infância, ela é o alicerce da casa de quem eu vou ser quando eu for adulto, né? Então, tudo que eu passei e que as crianças irão passar quando for criança, vai refletir na sua vida adulta. Por isso que é importante a gente prestar muita atenção nessa faixa etária de idade, nessa fase, né? Então, sempre quieta ou sempre comportada, seja sinônimo de criança saudável, isso é errado, né? Não precisa brincar de fantasiar, não, pega o celular, você vai passar o dia todo na frente do celular. Isso é errado. Criança precisa cair para aprender a levantar. A criança precisa se socializar com outras crianças, né? Sempre esquece facilmente o que vê ou o que ouve. Isso é errado. Criança, fale que vai dar um presente à criança hoje. Pode passar os dias que passar, ela vai lembrar você desse presente que você prometeu, desse brinquedo, o que for, né? Então, tem que ter muito cuidado do que se fala na frente de uma criança. Não deve ser levado a sério no que sente, no que diz. A gente tem que ter muita sensibilidade no convívio com a criança, para a gente perceber quando ela está mentindo ou não. Isso também faz parte do nosso desenvolvimento, certo? Deve ser castigada sempre ou deve ser gratificada sempre. Não. A criança, ela precisa ter o quê? Se ela fez a obrigação dela, ela tem que escutar o quê? Parabéns, muito bem, eu estou feliz, é isso aí. Mas não é porque ela fez a obrigação dela que eu preciso comprar o melhor videogame do mundo. Não é porque ela passou de ano, que é a obrigação da criança passar de ano, eu vou dar o melhor. Não, eu tenho que incentivá-la com gestos, com palavras, né? Então, se eu quero presentear, eu presentio, mas com coisas simples. Por quê? Porque ela sempre vai querer essa fuga, de querer fazer aquilo porque já vai ganhar outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a melhor coisa que a criança tem que sentir é apoiado, é incentivado e é amado. Então, passou de ano, parabéns, você é meu orgulho. Essas palavras que a gente tem que falar, certo? Organizando a rotina. Então, a rotina ela precisa ter limites. Limites com TV, videogame, celular, computador. Realizar brincadeiras que rompam o sedentarismo. O nível de obesidade está cada vez mais alto aí, as crianças obesas, sobrepesos. Então, por quê? Porque não brinca, não corre, não nada, não joga bola. E as crianças, elas precisam disso, certo? Incentivar os bons hábitos alimentares com criança, não cola. A história, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você quer que a criança coma, eu faço, mas você não come. Não adianta, certo? Acompanhamento com o pediatra. É muito importante a criança ter esse acompanhamento após o nascimento bem certinho e regrado, porque qualquer patologia que a pediatra diagnosticar vai logo ser resolvido, certo? Nosso próximo conteúdo, queridos, é saúde na terceira idade. Então, vocês já podem dar uma lida aí no material de vocês, certo? Já vão tirando as dúvidas, tudo direitinho. Deixo aqui a minha frase inspiradora, né? Tudo que o sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E eu acredito em vocês, meus queridos alunos. Eu acredito demais em vocês. Eu acredito no potencial de vocês. Então, o que vocês precisarem de mim, podem contar comigo que eu estarei aqui, certo? Sobre as atividades, tudo que eu pergunto é o que eu dou aqui no conteúdo para vocês. O que eu acabo de dar é o que eu vou lá e crio as atividades. Então, o que é que eu vou perguntar? Qual a importância da primeira infância? Cite os marcos da primeira infância. Cite crie uma rotina saudável. São
perguntas que eu possa aí estar perguntando, né, realizando para vocês estarem respondendo e fixando o conteúdo na cabecinha de vocês. Gente, fiquem atentos ao grupo do WhatsApp, respondam as atividades na data certinha, não acumulem, porque isso gera problemas para vocês, geram para mim, que preciso estar aí correndo atrás de vocês, meu povo, para colocar nota. Vocês querem nota, vocês querem pontos, vocês querem passar, mas não me ajuda, né? Então, vou ficando por aqui, ó. Um super beijo, um abraço bem forte e até o nosso próximo encontro, certo? Tchau, tchau!